Oi, amigos de Ideal Espírita. Hoje está um dia particularmente difícil para gravar. Já é a minha terceira tentativa e estou sendo bastante interrompida pelos cachorros, campainha. Tá tudo certo. O grande ponto é a gente não desistir. Então eu fui preparar um chá, voltar aqui de novo. E bora fazer o nosso estudo. Hoje iniciamos o capítulo 1 do livro Despertar da Consciência, do anjo, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. E vou fazer a referência à editora, que foi falha minha, não falei anteriormente. A editora O Despertar da Consciência é um nome fantasia utilizado pelo Instituto O Despertar da Consciência, entidade sem fins lucrativos que promove o ensinamento universal dos espíritos. Então, a gente percebe que é um livro que foi elaborado pelo Instituto de mesmo nome, e tendo essa informação agora, nós vamos iniciar o capítulo 1, que se refere à expressão conhece-te a ti mesmo. Questão 919 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha que pergunta importante, é uma questão muito dita no meio espírita, cuja resposta os espíritos mencionam que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, dístico colocado à entrada do templo de Delfos. Então era uma frase que constava lá impressa, ali na entrada do templo na antiga Grécia. E essa referência, então você chegava lá e encontrava essa menção, conhece-te a ti mesmo, seguida de outras, tá? Não era só isso que estava escrito lá no templo de Delfos. E Sócrates, ele se apropria. Então não é uma frase criada por Sócrates. A gente fala de Sócrates associando a essa frase porque Sócrates se apropriou para desenvolver a sua filosofia. Então Sócrates viveu entre 470 a.C. a 399, para o qual nenhuma filosofia é possível enquanto o espírito não se voltar para o exame de si mesmo. Autoconhecimento é como conhecer-se a si mesmo, é um exame. Não é uma descrição da nossa aparência, não é uma personalidade só no estudo da personalidade, não se limita a isso. Conhecer-se é algo que vai exigiu de Sócrates naquele momento e vai exigir ainda de nós o desenvolvimento de recursos para que a gente possa investigar. O que fez Sócrates? Ele desenvolveu a maiêutica. A maiêutica era um sistema em que precisava perguntar, precisávamos Vamos seguir aqui o livro. São 5 cachorros aqui. Então, tem muito latido. Hoje eles estão particularmente mais agitados. Por
esse motivo, consta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo um resumo da filosofia de Sócrates, colocando como um dos precursores da Boa Nova, uma vez que os ensinamentos de Jesus, nosso mestre, se dirigem essencialmente ao homem interior. Lembrando que a expressão homem utilizada por Sebastião Camargo e também que a gente vê presente nas obras espíritas, principalmente as mais antigas, se refere a homem como ser humano, tá? Não é ser humano gênero masculino. É algo que a gente deve rever, porque o homem deveria ser simplesmente se referindo ao sexo masculino. E ser humano é para todos, né? Uma referência para todos os seres humanos. Então vamos lá. Esse olhar para o mundo interno e as suas potencialidades divinas, latentes, ainda desconhecidas pela maior parte da humanidade. Então, no livro aqui que ele menciona, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz na introdução um resumo do que é a filosofia de Sócrates, exatamente porque nós entendemos que ele é um dos precursores da Boa Nova, do Evangelho. Ele é um dos enviados de Jesus para preparar o caminho, para preparar o terreno para a chegada de Jesus, para que quando Jesus aqui estivesse conosco, suas mensagens, a forma dele falar sobre o espírito, falar sobre a alma, falar sobre o amor, pudesse ser por nós compreendido. Para Sócrates, a matéria infinitamente mais digna de reflexão era o espírito do ser humano, prevalecendo sobre as árvores, as pedras, as estrelas, objetos de especulação da filosofia física. A filosofia era, em seu princípio, física, porquanto seu objeto de investigação era o mundo material e a busca pela última e irredutível substância constitutiva das coisas. Então, se buscava chegar na origem de todas as coisas, investigando a matéria, né? Deve estar aqui, na própria matéria, a origem dela. Daí a gente falar, né, dos átomos, né, descobrir ali as células, os átomos, e hoje em dia descobrimos partículas ainda infinitamente menores. Naturalmente, o resultado seria o materialismo de Demócrito, que viveu em 460 a 370 a.C. Nada existe na realidade a não ser átomo e espaço. Em seu tradicional método vou parar aqui para a gente refletir. Quando ele fala do materialismo, era a filosofia física, filosofia que buscava compreender, buscava conhecer a matéria, tudo que existe que a gente pode ver, né? Medir, apalpar, pesar. A investigação também era dos astros, olhar para o céu, ver as estrelas, a lua, o sol. Então, entender que vivemos num planeta cercado de outros e como é que seria isso, como que se deu a origem de todas as coisas. Sócrates, ele queria conhecer quem nós somos. Ele estava mais interessado neste ser que nós somos, que pensamos, que sentimos, que tomamos decisões, agimos no mundo, como que nós agimos, que simplesmente investigar a natureza e por ela mesma. A gente pode
olhar para a natureza e dali entender que é uma conexão divina, né? Mas assim, para a gente estudar, assim como Kardec precisou criar um método para estudar o espírito, o Sócrates também precisou desenvolver uma forma de fazer a filosofia, fazer a sua investigação que fosse diferente do que tinha naquela época. Se era voltado para a matéria, ou seja, o materialismo era vigente, e ele queria estudar esse ser humano, ele precisava desenvolver uma forma de chegar até esse cerne, né? Até o que era o homem. Então, vamos lá. Em seu tradicional método de perguntas, a maiêutica socrática, o respeitável filósofo indagava: que homem é este? Que é o homem? Em que poderá tornar-se? Em torno dessas questões existenciais, cujas respostas ainda desafiam a compreensão, observamos que as inquietações acerca das leis que regem o plano material e o espiritual, tanto em Sócrates quanto em Demócrito, estiveram ao longo da história no cerne do desenvolvimento do pensamento humano. Então, está ainda até hoje, faz parte da filosofia humana, até os dias de hoje. E isso ainda vai se seguir, essa busca por nos conhecer, quem nós somos, até hoje, se existe ou não existe espírito, se somos ou não somos espíritos. Mas o interessante aqui é que Sócrates desenvolveu uma metodologia, que é a maiêutica, fazer perguntas. A partir dessas perguntas, poderia nascer respostas diversas. Então, ali, se explorar ainda mais, porque quando eu pergunto, eu tenho uma resposta, eu posso indagar sobre aquele conteúdo que surgiu na resposta. E assim eu vou progredindo. Sucessivamente eu vou perguntando, obtendo resposta, e vou perguntando em cima das respostas que eu obtive, e vou aprofundando. Essas são questões que, se a gente for analisar, ainda não temos respostas, ou temos algumas respostas. Acontece que temos recursos diferentes. A pergunta, esse método que Sócrates desenvolveu, fazer perguntas, isso hoje em dia tem um valor, se reconhece a importância desse método, porque é justamente quando a gente pergunta que nós conseguimos abrir as possibilidades de aprender. Se eu fico fechado naquilo que eu acredito, eu não faço perguntas, porque eu não preciso perguntar nada, eu já acho que eu sei. Então, a pergunta, ela me coloca no lugar de quem não sabe, mas de quem quer saber. Então, é um método hoje muito reconhecido, já diversificado, porque existem outras formas também, orientações acerca de como fazer perguntas. Hoje em dia a gente orienta, que é para perguntarmos para quê, o que, quando, como, onde. Por último, por quê? Porque com essas 5 perguntas a gente tem uma experiência de exploração muito maior do que ficar com um porquê, que busca uma explicação que muitas vezes nós não temos. Sigamos aqui. Embora a filosofia física parecesse a Sócrates um caminho às avessas, pelo qual provavelmente não lograria o ser humano encontrar-se a si mesmo, veja que é uma filosofia que, se ela estava interessada no físico, é uma filosofia materialista,
ela não ia lograr sucesso ao fazer essas perguntas para conhecer esse ser humano no seu mundo interior. Pois a proposta de Sócrates era o universo interior. Mas embora a filosofia física parecesse a Sócrates um caminho às avessas, foi luminosa a contribuição para estudiosos e pesquisadores atuais tentarem a síntese entre a origem dos átomos, seu percurso evolutivo e o despertar da consciência na condição humana. Em outras palavras, a trajetória ascendente do átomo à angelitude, objeto de reflexão do nosso trabalho, da filosofia física à física quântica, há uma cadeia evolutiva e ascensional para cujos elos perdidos buscamos a compreensão. Veja o que ele fala aqui. Não é descartar, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Nós vivemos no mundo material e somos seres espirituais, então são as duas coisas coexistindo. E essa uma coisa e a outra, filosofia materialista, filosofia espiritualista, que faz com que a gente possa desenvolver uma ciência que investiga o átomo e evoluir até o anjo. Esse é o objetivo do trabalho. Apesar da dicotomia entre espírito e matéria, natural do contexto da época, o tempo e o progresso material e espiritual trouxeram luzes para a ampliação das investigações sobre a origem do universo, da vida, em suas infinitas dimensões e das relações que ligam tudo o que existe. Estamos, portanto, frente a novas e múltiplas possibilidades para a compreensão de Deus e a dinâmica na criação. Obviamente que à época o conhecimento proposto por Sócrates não permitia ainda a amplitude que o século de Kardec propiciou, devido ao avanço das ciências. Ainda assim, no seu tempo, a exortação ao conhece-te a ti mesmo foi motivo de revolução e de sua morte, a exemplo de Jesus, alguns séculos depois. Mas, como toda a verdade, ela desafiou as diferentes épocas da humanidade, alcançando-nos rediviva pelo Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, como inadiável convite de luz na construção do espírito imortal. Então, essa dicotomia, a gente tem que lembrar que nós temos até hoje pensamento dicotômico, é isso ou aquilo. Quando a gente poderia ter o pensamento complexo e considerar que estão todos interligados. Nós temos espírito e matéria. Espírito e matéria, que naquela época havia essa dicotomia, uma filosofia materialista e caminhando para uma filosofia que indagava sobre a alma humana, né, querendo conhecer esse mundo interior, de precisar se conhecer, poder se olhar para dentro. Nós temos uma jornada de evolução, uma transformação. De Sócrates até Kardec, muita coisa aconteceu. Uma delas foi a vinda de Jesus. E aí é por isso que ele fala que Sócrates ele promoveu uma mudança naquela época, né? Ele trouxe ideias diferenciadas. Como até hoje, se a gente fica preso a um pensamento dicotômico, é isso ou aquilo, se é isso aqui e não é aquilo, então isso aqui é verdade, aquilo lá é mentira, isso aqui é o certo,
aquilo lá é o errado. Pensamento dicotômico, ele faz isso. Ou é isso, ou é aquilo, né? Se isso aqui é um chá, não é um café, né? E aí eu coloco como exclusão. Então, eu defino e excluo. Acontece que eu posso agregar e trazer que as substâncias, as experiências, elas se conectam. E aquele que traz um conhecimento diferenciado, que contesta aquele pensamento vigente, ele, como Sócrates, pode sofrer retaliação, crítica, hoje em dia a gente diria o cancelamento, mas naquela época as pessoas morriam por, né, vamos dizer, por ser contra a ordem, contra a lei, depois com a vinda de Jesus, contra a igreja, contra, né, os ensinamentos, a filosofia ligada, né, ao conhecimento, né, da Igreja Católica. Mas Jesus, ele veio, trouxe os seus ensinamentos, contestou de uma forma em que ele apontava a incoerência das pessoas, principalmente dos escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, mostrava que, olha, vocês estão apegados à letra, né? Vocês estão querendo uma performance, um ritual, quando o que a gente quer é uma transformação da pessoa pela lei do amor. Então, ele chamava os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles pregavam algo que eles não praticavam e que eles mal compreendiam. Então, eles eram duros na lei, né? Uma rigidez ali, e com isso colocando a perder toda chance de mudança, de transformação, em abraçar o que Jesus nos ensinou para a transformação, para o bem de toda a humanidade. Se a gente lembrar que Jesus é o representante de Deus na Terra, que eu e o Pai somos um, e quando Jesus falava isso, era considerado um absurdo, né? Era um atentado à lei, era um crime fazer isso. E ninguém compreendeu que estávamos diante de tamanha grandeza, de tamanha dádiva, né? De uma oportunidade enorme para a humanidade se transformar. E levar Jesus à cruz é como se a gente estivesse crucificando, matando o Deus que nós dizemos que amamos e que nós honramos e cremos. Isso ainda ocorre nos dias de hoje, de crucificarmos Jesus em nome de outros valores, de outras crenças, e até mesmo em nome de Jesus nós fazemos coisas contrárias a que Jesus pregou. Por isso que a gente precisa estudar muito e aprofundar nesse autoconhecimento. Então nós começamos falando sobre a importância desse processo de autoconhecimento, porque é por aí mesmo. É por aí que nós precisamos iniciar,
já nos disse Sócrates, já foi dito antes e antes dele na Grécia Antiga, e o que nós conseguimos avançar até os dias de hoje. Alguma coisa? Mas será que a gente pode dizer que se conhece sem a gente descrever, falar qual é o nosso nome, que é filho de fulano de cicrano, que é profissional de alguma área? Será que a gente consegue se descrever sem ter que falar que é mãe, que é filho, que é... Como que a gente falaria sobre si mesma, né? Será que se eu não falar que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou filha de, né, o nome do meu pai e da minha mãe, que eu sou carioca, que eu sou uma mulher de 53 anos, casada, sou psicóloga há 30 anos. Isso não é quem eu sou. Isso é a condição em que eu estou vivendo nesta encarnação. Mas quem eu sou? Será que eu consigo responder? Será que a gente consegue responder quem a gente é? A gente se vê no próximo encontro.